Em Lessa do Balio realiza-se a 7ª edição dos Hospitalários a caminho de Santiago. Um evento, Raquel Gomes, que nos leva a outra época. E fazemos uma viagem no tempo. Aterramos em plena Idade Média, aqui no Mosteiro de Lessa do Balio, onde decorre a 7ª edição dos Hospitalários no Caminho de Santiago. Uma 7ª edição que traz vários ingredientes da Idade Média aqui num local que é emblemático em Lessa do Balio. Este ano, e pela primeira vez desde que começou esta viagem a tempos medievais, a entrada é paga. Sr. Presidente, porquê que foi necessário cobrar entrada? Muito simples, porque a situação da crise financeira, a lei dos compromissos, que é uma lei imbecil, e que nos obrigou, para mantermos a festa, a cobrar a entrada, mas também penso que fez bem, porque €1 é quase uma coisa simbólica para uma recriação que é, eu diria, a melhor recriação dos ambientes medievais que se faz em Portugal, porque não é a maior feira, nem é a mais antiga, nem a mais consistente, mas é aquela que consegue ter um ambiente mais rigoroso do ponto de vista daquilo que era a Idade Média. E o acontecimento único não é mais lado nenhum, que é o casamento de Dom Fernando com a Dona Leonor de Pelos, aquele casamento maldito que acabou por dar depois a guerra entre nós e os espanhóis, e que foi realizado aqui em Lessa do Balio, que é uma honra, enfim, a esta distância, termos tido aqui o casamento que os lisboetas, passa a expressão, rejeitaram. Acho que o povo todo rejeitou, mas foi feito aqui, portanto vamos recriar e vamos ter aqui uma cena muito interessante, que é uma espécie de ordália, isto é, um teste para percebermos se as pessoas falam verdade ou mentira, que antigamente se fazia pegando em ferros, em brasa. E, portanto, quem era inocente não se queimava, quem era não inocente queimava-se. Portanto, já na altura havia muito poucos inocentes. As recriações históricas são, de facto, uma das mais-valias desta feira. Isto é também uma forma de atrair turismo aqui a Matosinhos? Com certeza, nós temos uma aposta muito grande, foi uma aposta que eu fiz para recriar estes ambientes históricos. Este ano fazemos pela 7ª vez os Hospitalários. Vamos fazer os Piratas, que é uma coisa em Lessa da Palmeira que vai ser fabuloso. A recriação do ambiente dos piratas, como acontecia durante séculos na costa portuguesa. Para o ano iremos ter o Caio Carpo, que é a cena do romano que casou com uma cidadã e foi o primeiro viajante a Santiago de Compostela, mas isso será outra surpresa. Para já eu convido toda a gente a vir aqui a este ambiente fabuloso do Mosteiro de Lessa do Balio para poder usufruir de uma época que já passou, mas que tinha também os seus encantos, embora não houvesse, como diria o Woody Allen, antibióticos nessa altura. Não havia antibióticos, obrigada Presidente, mas havia muita coisa a acontecer, aliás, coisas que para nós até é difícil às vezes perceber. Aqui, e como dizia o Presidente de Matosinhos, as recriações históricas são uma das grandes mais-valias, uma das apostas fortes, e para isso conta-se com o trabalho, a investigação e o empenho de uma empresa que já faz isto há muitos anos. Temos aqui o Diniz, simboliza um nobre da Idade Média. Diniz, é preciso muita investigação para fazer isto com fidelidade àquilo que se passava naquela época. É assim, mas deixe-me só fazer uma correção. Não somos uma empresa, somos uma companhia de teatro. E é esse o nosso principal objetivo, é fazer teatro, recriando história, e para isso obviamente que é necessária a investigação, tanto em documentos históricos como em livros. Bibliografia existe aos milhares para fazer recriação histórica, para receber informação para a fazer, e depois são 24 anos de experiência contínua em feiras, em praças, em castelos, em mosteiros, em todo o tipo de momentos históricos para fazer a recriação. Quantas pessoas vocês têm aqui a fazer estas recriações? Aqui em Lessa temos cerca de 30 e poucas, mas durante a época alta trabalhamos com cerca de 50, talvez mais pessoas, para além de todos os grupos que colaboram e trabalham connosco em todos os eventos que são necessários. O que é que nós vemos agora aqui? Temos aqui uma pequena demonstração de vários elementos da Idade Média. O que é que estamos a ver? Estamos a ver uma assemblagem de vários elementos. Temos músicos, troveiros com os seus instrumentos, alguns elementos do clero que sempre quiseram cristianizar ou conseguir mais fé de quem já tem a fé, as moças que bailam à música, talvez solteiras, procurando um bom partido, um homem, um cavaleiro, estes que aqui vemos que traçam armas também para treinar a sua destreza e a sua perícia no manejo do ferro, e
alguns bufões, outros elementos que sempre existiram na modividência do período medieval, neste caso, que é o que estamos a recriar. Muito obrigada, Diniz. Um mar de coisas a acontecer. Aliás, e para acompanhar toda esta animação e esta recriação da Idade Média, existem também as várias barraquinhas com produtos típicos daquela altura, um bocadinho feitos com produtos do século XXI, mas que simbolizam aquilo que se poderia encontrar na Idade Média. Aqui, com um cenário espetacular, um mosteiro fantástico. Conta-se história no meio de muita animação também. Vamos ficar a conhecer outros detalhes desta viagem ao tempo dos hospitalários na segunda parte. Muito obrigada, Raquel Gomes, até já, e por estas festas medievais que existem um pouco por todo o país. Percebemos o quanto as pessoas se divertiam na época medieval. Uma empresa de Idanha Nova que produz empadas vai apostar na